Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar hoje o nosso Sextou com o Júnior Moreira, terapeuta integrativo, para quem não me conhece. E para quem já me conhece, eu trabalho nessa área terapêutica, fazendo atendimentos, ajudando as pessoas a entenderem melhor os seus problemas, os seus traumas do dia a dia. Porque todos nós temos problemas, não é verdade? Mas precisamos entendê-los, compreendê-los e até mesmo saber lidar com esses problemas. E cada sexta-feira, às 20 horas, eu estarei fazendo uma live para que a gente possa entender o que de fato acontece com cada um de nós. Nós, terapeutas, psicólogos, todos nós temos nossos problemas do dia a dia. E eu escolhi um tema bastante interessante, que é o cansaço. Cansaço mental e o acúmulo de tarefas diárias. Das vezes, nosso dia a dia é corrido, cheio de tarefas, cheio de funções, trabalho, rotinas de casa, como marido, como esposa. Então, todos nós temos os nossos compromissos. Então, mais uma vez, quero dar boa noite, né? Sejam bem-vindos a todos a esse encontro terapêutico aqui no Facebook. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o cansaço mental, que é um problema silencioso, que muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo conosco, com cada um de nós, e muitas das vezes sintomas e outros problemas que vão surgindo devido a esse cansaço mental. Então, não é apenas sobre estar cansado fisicamente, é aquela exaustão depois de dormir, aquela sensação de estar sempre devendo algo, porque você faz tantas coisas no dia a dia que a sensação é que o dia ficou curto. A sensação é que você não conseguiu completar, fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. E a impressão que dá é como se a gente estivesse carregando uma lista infinita de tarefas e automaticamente a gente não consegue desligar a mente. E isso vai gerando algum sintoma no decorrer da vida, no decorrer da semana, e a gente precisa ficar atento a tudo isso. Agora eu queria fazer uma reflexão com vocês e fazendo a seguinte pergunta: quantas vezes você já acordou cansado ou cansada no meio da noite, na madrugada? Isso de fato acontece com cada um de nós. Quantas vezes você deitou, mas a cabeça não conseguia desligar? Você pensando num problema de saúde, um problema financeiro. É algo que acontece com muitos de nós. Agora, quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado ou sobrecarregada, como se estivesse carregando o mundo nas costas? Muitas das vezes a gente fica tendo essa impressão que a gente está carregando algo muito pesado. Agora, se algumas dessas perguntas que eu fiz aqui agora, se elas fizeram algum sentido para você, comente aqui, faz um comentário aqui nos comentários ou no direct, né? Vou repetir as perguntas. Quantas vezes você já acordou cansado? Quantas vezes você deitou, mas a cabeça não desligou?
E quantas vezes você se sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas? Vou pedir para que vocês comentem, que vocês falem, né, sobre se já se sentiram assim, dessa forma, sobrecarregado, essa sensação de estar se sentindo pesado, cheio de problemas. E isso é algo muito natural nesse mundo que a gente vive hoje. É um mundo onde a gente precisa estar respondendo as coisas com muita rapidez, cumprindo os compromissos de trabalho. Os jovens também no dia a dia, compromissos de escola, de cursos e até mesmo outros afazeres do dia a dia. Vivemos também no mundo da tecnologia, onde também, por mais que favorece a gente em muitas coisas, mas a gente precisa estar sempre respondendo mensagens, e-mails, enfim, é uma vida corrida no dia a dia. Bem, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o perigo do imaginário. Então o cérebro não consegue fazer essa distinção. Então, quando nós acumulamos tarefas, preocupações, responsabilidades, o corpo ele começa a entrar em alerta. Está cheio de compromissos, cheio de responsabilidades. E aí o corpo começa a entrar em alerta, tipo que como se tivesse alguma coisa errada, algo diferente está acontecendo. E isso significa como se fosse uma ameaça. E isso gasta a energia vital, para que nós possamos ficar de fato bem fisicamente e emocionalmente também. Nós também percebemos que a mente cria loopings, repetições, né? Que funciona como programas de computador rodando em segundo plano. São como se fossem janelas abertas, né? Do computador a gente abre várias janelas. Então ali, por exemplo, eu acordei, eu tenho que organizar as coisas de casa, aí mais tarde, mais um pouquinho eu tenho que ir trabalhar, e eu sei as minhas rotinas do trabalho, e eu tenho que cumprir com essas responsabilidades, ou o jovem com as responsabilidades da escola. E quando retornamos para nossa casa, também continuamos com as nossas responsabilidades e saber que no dia seguinte temos outras responsabilidades. Isso acaba gerando realmente uma estafa, porque são excessos de informações, de janelas abertas, muitas que já se fechou e outras que continuam abertas. E o que acontece? A gente não consegue ter um sono tranquilo, a gente não consegue ter uma qualidade de vida mais leve. Por quê? Porque a gente está com a mente sobrecarregada. Então, quando olhamos pela lente da terapia, nós percebemos que o acúmulo ele não é externo, mas sim interno. E é a necessidade de se sentir suficiente, aceito ou até mesmo amado. Então você diz sim quando quer dizer não. Isso pode ser em casa, pode ser no trabalho. Muitas vezes é necessário que você se posicione para que você dê prioridades para as tarefas, para as coisas do dia a dia. Então, muitas das vezes você fala sim, mas lá dentro você quer dizer não. Você está cansado, sobrecarregado, você já não está conseguindo, né, administrar todas as tarefas. Então é importante, sim, que nós tomemos uma posição e falamos. Agora não dá, não posso fazer, só posso fazer em tal dia. Isso é muito importante. Para quê? Para que a gente possa conseguir administrar o nosso tempo. Devemos assumir a responsabilidade, né, que é nossa. Agora, a responsabilidade que não é nossa,
A gente tem que deixar para outra pessoa. Então, cada um de nós temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, os nossos deveres, aquilo que precisamos fazer de fato. Isso não significa que a gente não vai ser gentil, que a gente não vai ser cordial, que a gente não vai ter empatia com amigo, com colega, com familiar ou com alguém que seja. Mas se você já sabe que você já tem um compromisso, que você já tem uma responsabilidade, já está com o seu dia já completo, e aí você abrir mão de algum compromisso ou sobrecarregar um tempo seu para dar prioridade para outro compromisso que não estava programado, isso vai gerando um acúmulo de funções. E o que acontece? Cansaço mental. Agora, quais são os sintomas que a gente acaba sentindo quando a gente fica cheio de tarefas, de funções, quando a gente não consegue dizer não, quando a gente não consegue abrir mão de algumas coisas, talvez até para agradar ou até mesmo para não ser indelicado? Bem, a gente perde o foco, a gente perde a concentração, isso no trabalho, na escola, em casa. Muitas das vezes você se pega as pessoas falando com você e depois você pergunta, o que mesmo? O que você falou? Isso por quê? Porque a sua mente está ali trabalhando, pensando em outras coisas. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso. No meu trabalho eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar uma conta tal. E aí é importante a gente, sabe, respire, analise. A gente vive num mundo muito corrido, num mundo muito acelerado. Se a gente não parar de fato para programar a nossa agenda, programar o nosso dia a dia, agenda, né, física, vamos dizer assim, parece algo assim obsoleto, algo já antigo, mas não. A gente precisa anotar ali, ó, de manhã eu tenho que tomar meu café, fazer minha atividade física, tal horário eu tenho que ir para o trabalho, e ali tem as minhas funções do trabalho, do dia a dia que eu preciso fazer, que eu preciso cumprir. Aí, exemplo, saio 5 horas, 6 horas do trabalho, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que ajudar em casa, tenho que arrumar a casa. O jovem tem que fazer uma atividade escolar, um trabalho, ajudar também os pais, isso faz parte também da rotina. E tirar um tempo para a gente também, descansar, dormir na hora certa. E quando a gente não faz isso, aparecem os sintomas. Como eu falei, né? É perda de foco, concentração, irritabilidade, impaciência, fica tendo um sono agitado, aquela sensação de acordar mais cansado, né? Você foi dormir, mas acorda cansado, pesado. Alguns sintomas físicos, como dores de cabeça, problemas intestinais, tensão muscular. E talvez o mais pesado, a sensação de improdutividade, de estar sempre correndo, tentando fazer as coisas, mas nunca chegando aonde você quer chegar. Então é preciso, meus amigos, que a gente fique atento em todas essas circunstâncias que a gente passa no dia a dia, para que a gente lá na frente não venha ter problemas físicos, problemas emocionais, devido a acúmulo de tarefas. Bem, o acúmulo de tarefas funciona como uma bola de neve. Você começa o dia com 2 ou com 3 pendências, vamos dizer assim, e de repente já são 10. Então você começa com 2, com 3 e no final do dia são 10. Será que você vai conseguir dar conta? Será que você vai conseguir cumprir com todas essas responsabilidades? Bem, de repente, você começa a perceber um alerta no seu corpo. Você vai sentir algo diferente, algo que está ali acontecendo. O que acontece? Pode acontecer com muitas pessoas. O coração fica acelerado,
A mente cria cenários de preocupação. Você tenta compensar produzindo mais, mas quanto mais você tenta, mais você esgota. Então, você tenta se esforçar, se dedicar, fazer cumprir com todas aquelas responsabilidades que foi designada para você ou que você quis pegar para você. E aí, muitas das vezes, você não dá conta. Ou quando dá conta, algo vai acontecer. O seu corpo ele vai sentir. Então, a gente precisa, de fato, priorizar as nossas funções, as nossas atividades, aquilo que, de fato, é essencial para ser feito. E aqui entra uma verdade bem dura, porque o acúmulo não está nas tarefas em si, mas como você se relaciona com essas tarefas. Então, o problema não é o mundo ser cheios de demandas, cheio de coisas para fazer. Eu tenho muitas coisas para resolver no dia a dia. O problema é o quê? O problema é acreditar que você precisa resolver tudo sozinho ou sozinha e de uma vez só. Então a gente sabe que por sermos seres humanos, nós não vamos conseguir dar conta de tudo. Muitas das vezes a gente precisa até pedir ajuda, delegar, para que a gente possa conseguir cumprir com essa responsabilidade. E a gente, nós como seres humanos, como pai, como mãe, como filho, enfim, como seres humanos de maneira geral, muitos de nós acaba se envolvendo, né, com algumas funções que talvez não seja tão necessário naquele dia, naquele momento. E o que você poderia fazer? O que você poderia pensar em tudo isso? Será que de fato aquilo ali é importante para mim? Será que eu devo dar prioridade? Então a gente tem que sempre analisar quais são as nossas prioridades, quais são as nossas necessidades. Será que aquilo ali que eu estou fazendo de fato é necessário? Será que é o momento certo, a hora certa? Será que aquilo ali não vai tomar tanto meu tempo a ponto de eu ficar cansado física e mentalmente? É isso que a gente precisa ver, precisa analisar. Porque no final do dia, como eu disse lá no início da palestra, da live, esse cansaço mental nos deixa o quê? Cansados. Um sono turbulento, com dificuldade para dormir, dores nas costas, dor de cabeça, problemas intestinais. É que seu corpo está reagindo. Você está com excesso de responsabilidade, acúmulo de tarefas, e que muitas das vezes você não está dando conta, ou tenta dar conta e o corpo grita, o corpo não aguenta. Então a gente precisa de fato parar em alguns momentos e refletir, organizar o nosso tempo para que a gente não venha a ter problemas futuros. Por isso que a terapia ela é essencial. Muitos de nós, ou algumas pessoas, encaram a terapia como algo opcional. Sim, é opcional, porém é essencial. Se cada um de nós procurasse entender o que acontece com a gente lá dentro, com o outro, muitas vezes você vê uma pessoa rindo, mas lá dentro ela está chorando, está sofrendo, tem um problema em casa, tem uma doença, a gente não sabe. Está passando pela dificuldade financeira, não é verdade? E só a pessoa sabe. Mas aí na hora ali de deitar, de dormir, né, descansar, botar sua cabecinha lá no travesseiro, e aí vem aqueles pensamentos. Porque você fica pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não consegui fazer. E a mente cansa, né? A mente cansa. A mente cansa e o corpo realmente ele padece, ele sente essa rotina pesada que a gente está levando. Então, a gente precisa identificar na terapia quais tarefas realmente são suas
Quais tarefas são nossas, quais você está carregando por lealdade a um familiar, a um amigo, ou alguém do trabalho, ou por medo. Muitas das vezes a gente está fazendo alguma coisa ali por medo, né? Eu não tem que fazer, porque se eu não fizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas aí como é que fica o seu eu? Como é que fica ali o seu interior? Isso é importante a gente sempre analisar. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos o livre-arbítrio de ter a nossa opinião e de querer fazer o que a gente quer. É claro que tem hora que não vai dar para fazer tudo o que a gente quer, mas a gente pode sim determinar hora, momento. Para quê? Para que a gente possa de fato conseguir até mesmo dar uma respirada, né? Então devemos fazer o quê? Devemos ressignificar as nossas crenças limitantes. Por exemplo, se eu não fizer, ninguém vai fazer, ou eu preciso dar conta de tudo, senão eu não vou ser valorizado. Muitas pessoas acabam tentando pegar tudo para si, tanto homem como mulher, enfim, todos nós seres humanos, a gente acaba pegando aquilo ali para fazer, talvez até para mostrar algo para alguém, para se sentir valorizado. Isso é uma carência também emocional, é uma dependência emocional. Muitas vezes você faz aquilo ali para ser visto. Por isso que a terapia ajuda. Por isso que a terapia nos ajuda a identificar o porquê que a gente age de determinadas formas em algumas situações e por que a gente vem a cada dia ficando com esse cansaço mental. Na terapia a gente vai aprender a sair do estado de alerta constante e trazer o corpo de volta para o equilíbrio. Porque quando a gente fica preocupado com o amanhã, preocupado com as outras rotinas, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, você fica em estado de alerta. É como se tivesse uma luz ali acesa piscando o tempo todo. Você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer aquilo ali, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí o que acontece? De fato, como eu disse lá no início, o nosso cérebro ele não consegue identificar o que é certo, o que é errado, o que é real e o que não é real. Tudo que a gente pensa, sendo imaginário ou não, mas você fica pensando muito tempo naquilo ali. Por exemplo, eu não vou conseguir, eu tô com medo disso, tô com medo daquilo. Algo imaginário, algo assim real. Mas se você ficar fomentando isso, pensando nisso constantemente, o seu cérebro vai achar que ele é natural, que aquilo ali é normal. Isso vai gerar o quê? Vai gerar ansiedade, vai gerar preocupações, vai gerar estresses, né? E isso acaba ocasionando alguns sintomas, como eu disse, coração acelera, problemas intestinais, tudo isso acontece quando a gente está com um acúmulo de funções e de preocupações. Então, na terapia, a gente vai organizar a mente de forma prática. Como seria isso? A gente vai liberar espaço interno para quê? Para que a gente possa respirar, descansar e até mesmo criar. Então é importante que a gente tenha um tempo para a gente, para se distrair, para ler um livro, para quem é cristão, ler uma Bíblia, fazer orações. Isso é importante, a gente ter esse tempo para a gente. Até mesmo você sentar numa cadeira, olhar uma paisagem, fazer uma caminhada, andar um pouquinho, olhar os detalhes, as árvores, os pássaros. Isso aí é essencial, tirar tempo para a gente mesmo, tempo de qualidade. Como eu disse, a gente já vive num mundo corrido, cheio de tarefas, cheio de funções, cheio de preocupações. Mas se cada dia da semana a gente tirar 20 minutos, 30 minutos para a gente mesmo, o que acontece? A gente consegue ter qualidade de vida. A gente consegue respirar. A gente consegue, de fato, sim, ter uma vida de qualidade. Nós somos seres humanos. Somos adultos, mas temos uma criança dentro da gente que quer brincar, a criança quer rir, ela quer descontrair, quer ter um lazer. Com responsabilidade, a gente sabe.
Mas é importante que a gente tenha esse tempo conosco mesmo, com nossos familiares. Isso é essencial para quê? Para que a gente possa, de fato, conseguir entender o que é prioridade e o que não é prioridade. Que muitas das vezes a gente pensa que determinadas coisas que a gente faz é prioridade, mas não é prioridade. Talvez naquele momento você pode estar fazendo outra coisa que de fato é essencial, de suma importância e que não vai gerar talvez tantos problemas para você. E como eu disse lá no início, a gente precisa organizar as nossas tarefas do dia a dia, as nossas responsabilidades, para quê? Para que a gente não venha se sentir cansado ou cansada, sobrecarregado demais. E no final do dia, ou no final de semana, como hoje, uma sexta-feira, a gente está cansado, talvez não quer sair, porque teve uma rotina muito pesada, uma rotina cansada. Como eu disse, é como se estivesse carregando um peso. E aí sua mente fica cansada, você talvez não vai querer sair, não vai querer se divertir, porque você só quer só descansar. Então, quando a gente se organiza nesse sentido, o que acontece? Você consegue trabalhar melhor, dormir melhor, tirar tempo para você, atividades físicas, alimentação, lazer, brincar, sair com os filhos, marido sair com a esposa com o marido, enfim, ligar para um amigo, para uma amiga, conversar, bater papo. Isso é tempo de qualidade. Mas lembrando sempre, priorizar e saber dizer não. Isso é essencial para que a gente de fato venha conseguir administrar a nossa vida e o nosso tempo. Dizer não significa que você está sendo indelicado, mal educado. Não. A gente precisa ter limites para que a gente possa conseguir entregar algo com qualidade. Se a gente ficar pegando todos os compromissos e todas as responsabilidades que a gente que surgem no dia a dia para a gente, alguma coisa a gente vai deixar a desejar. Então é importante a gente entender tudo isso para que a gente de fato não venha se sentir sobrecarregado. Então devemos buscar a terapia para a gente tentar entender o porquê que a gente age dessa forma. E buscar terapia não é sinal de fraqueza, como eu disse. É um sinal de inteligência emocional. É como levar um carro ao mecânico antes que ele quebre no meio da estrada. Então, é uma prevenção. Terapia é prevenção. É um autocuidado. Agora, quando você chega numa estafa, vamos dizer assim, no limite, isso pode gerar TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão, um burnout. Você está com acúmulo de funções, acúmulo de tarefas, e chega uma hora que você não dá conta. E aí vai surgir o quê? Esses sintomas físicos e emocionais. Então a gente precisa estar atento a isso. Quando o corpo começa e a mente começa a dar esses sinais, a gente precisa de fato pensar se a gente está nos priorizando. Se a gente de fato não deveria procurar uma ajuda, um autocuidado. Como eu disse, a terapia é essencial para a gente conhecer a gente, até mesmo conhecer o outro. Muitas das vezes, como eu disse, aquele outro, aquela pessoa talvez é mais ríspida, ou é tímida, ou é calada, ou é uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada. Toda aquela situação em torno daquela pessoa tem uma razão, tem um porquê. Talvez é um trauma do passado, é uma perda de um ente querido. A gente não sabe o que aconteceu. Mas o que acontece? Nós levamos isso para a vida, para nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E tem coisas também que acontece conosco, né? Que a gente nem sabe. Está lá no inconsciente. Tem coisa que acontece com a gente que a gente ainda estava na gestação, traumas que a nossa mãe passou, e o bebê absorve tudo aquilo ali. Muitas vezes você não sabe nem o porquê que você está
esboçando, falando desse jeito, se comportando daquele jeito. Então é algo assim que a gente precisa de fato parar para pensar que o mundo, se a gente parar para ver e observar, está muito acelerado. Já estamos já em outubro. Parece que foi ontem início, né? De 2025. Mas já estamos já praticamente no final do ano. Então precisamos sim respirar, precisamos dedicar tempo de qualidade com cada um de nós. Primeiramente a gente precisa nos ajudar e depois, assim a gente vai conseguir ajudar os outros também. Eu gostaria de fazer uma metáfora ou de passar uma metáfora para vocês, para vocês refletirem algumas coisas do dia a dia. Imagine que você carrega uma mochila. No começo do dia, essa mochila está leve, está vazia. Você coloca apenas ali na mochila o que é essencial. Você coloca a sua garrafa de água, talvez um lanche ou algo útil para você. Mas ao longo do dia, o que acontece? Cada vez que você assume uma responsabilidade que não é sua, você coloca o quê? Uma pedra dentro dessa mochila. Cada vez que você diz sim, quando queria dizer não, é mais uma pedra que você está colocando dentro dessa mochila. E o peso vai aumentando. Cada vez que você se cobra excessivamente, é mais uma pedra que você coloca dentro dessa mochila. E aí, o peso só vai aumentando. No final do dia, o que acontece? Essa mochila já está pesando as suas costas. Isso vai acontecer o quê? Vai começar a influenciar a forma como você anda, a forma como é que você respira, a forma como é que você enxerga o mundo. Então, é importante a gente saber quais são as pedras que nós estamos colocando em nossas mochilas. Será que as pedras que nós estamos colocando em nossas mochilas são as pedras verdadeiras? As pedras corretas ou os pesos certos? Devemos refletir, porque no final do dia a gente vai se sentir sobrecarregado. Então a terapia é esse momento em que você para, você abre essa mochila, tira o que não é seu, porque muitas das vezes dentro da mochila você está carregando o que não é seu. Normalmente a gente carrega pedras que não são nossas. Aí o peso se multiplica. Então o que a gente precisa fazer? Abrir essa mochila e tirar o que não é seu. Tirar o que não é seu, que não é de sua responsabilidade, reorganizar o que realmente é necessário e aprender a caminhar. Na terapia, você vai aprender a tirar essas pedras, a mochila vai ficar mais leve, você vai carregar de fato o que é seu e vai enxergar o mundo de uma forma diferente. Bem, quando a mochila fica mais leve, a vida vai ganhar uma outra cor, vai ganhar um brilho, vai ganhar algo que você vai sentir prazer de fazer as suas tarefas do dia a dia. Isso vai ficar ali com aquela com uma expressão no seu semblante, que você está alegre, que você não está pesado, que você não está carregado. E o seu corpo ele vai agradecer, fisicamente e mentalmente. Então, meus amigos, fazer terapia não é algo que possa demonstrar fraqueza ou fragilidade. Não, tem muitas pessoas que fazem terapia, muitas das vezes não está com sintoma nenhum, mas apenas para conhecer você próprio, conhecer o seu interior,
conhecer o porquê que a mãe, o pai, fulano de tal fez determinadas coisas que me magoou, que me ofendeu, que me deixou chateado, que me deixou chateada. Tudo tem um porquê. E aí a terapia ajuda a gente a administrar as emoções, administrar os sentimentos. E como eu disse, não cobrar tanto da gente e muitas das vezes também não cobrar dos outros também. Eu quero encerrar essa live de hoje com 3 lembranças importantes. Bem, o cansaço mental não é frescura. É biológico, é emocional e é real. O problema não está apenas nas tarefas, mas é como você lida com essas tarefas e com essas funções. Você não precisa carregar tudo sozinho ou sozinha. Você pode pedir ajuda, você pode delegar ou até mesmo abrir mão. A gente tem que ter essa humildade também, que tipo assim, ó, isso aqui não é para mim, não vai dar, agora eu não consigo. Nós temos nossas limitações. Somos seres humanos, somos imperfeitos. Então permita-se pedir ajuda, isso é muito importante. Permita-se fazer terapia. Permita-se abrir espaço na mente e no coração para viver com mais leveza. E se você, amigos e amigas que esteve aqui nessa live, você sentiu algo que ressoou em você, que tocou em você, pode entrar em contato comigo. Pode me chamar aqui no direct ou até mesmo aí nos comentários e nós vamos conversar. E você vai conseguir entender o porquê que acontece isso com você. O porquê que você reage em algumas situações que você gostaria de agir de forma diferente. Como eu disse, um simples dizer não. Eu não posso, eu não quero, agora não dá. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim a vida fica muito mais leve, muito mais tranquila. Quando a gente consegue respirar, a mente fica menos acelerada e a gente consegue dar conta. A gente consegue cuidar da gente mesmo. Cuidar do nosso físico, fazendo uma atividade física, né? Ir para comprar uma roupa que você gosta, fazer uma alimentação melhor. As mulheres ir no salão para ter um tempo para fazer o cabelo, fazer a unha. A gente jogar uma bola, um futebol com os amigos, bater um papo, uma conversa mesmo, até mesmo na calçada ou na janela. Isso é algo assim que é tempo de qualidade, com responsabilidade. A gente sabe que é preciso, é necessário, como adultos, como pessoas que trabalhamos e que, enfim, que somos pais, esposas. A gente precisa ter responsabilidade. Mas, como eu disse, nós temos uma criança lá dentro e precisa também de ser cuidada, de ser acariciada. Essa criança precisa se sentir acolhida. Como eu disse, a gente tem alguns traumas, algumas vivências que tá lá guardado, registrado na nossa mente, no nosso coração. E muitas das vezes a gente não entende o porquê que a gente age de tal forma. Então, meus amigos e amigas, a terapia ajuda sim, ajuda a gente a lidar com traumas, com ansiedade, com fobias, pânico. E como eu disse, conhecer você, conhecer o outro também. Mas a gente precisa já começar a se reorganizar, tempo, o dia a dia, se desapegar de algumas coisas, perdoar, a gente ficar mais leve. E é através da terapia que a gente consegue isso. E para quem tem uma conexão com Deus também, isso é essencial. A fé também é importante. Quando você acredita num ser maior, que é Deus, isso também faz uma diferença muito grande. A fé, a espiritualidade, acreditando em Deus, junto com a terapia, isso vai nos dar uma estabilidade emocional. A
a gente vai ter uma conexão, acreditar que logo aquele problema vai passar e vamos ter uma direção na vida. Então, meus amigos, desejo para vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana e toda sexta-feira, às 20 horas, eu estarei fazendo uma live com diversos temas, com diversos assuntos. E se vocês tiverem alguma sugestão com relação a alguns assuntos que a gente possa vir abordar às sexta-feiras, às 20 horas, vocês podem mandar mensagem no direct, aí nos comentários, que irei fazer com muito prazer. O intuito dessa live é ajudar você a entender que você é um ser humano, que você sofre, que você sente e que muitas das vezes você precisa de fato pedir ajuda, precisa de ajuda e que nós somos seres humanos, somos imperfeitos e que nós, em algum momento, a gente também vai talvez escorregar, talvez a gente vai falhar, isso é normal, tá tudo bem. A gente não deve ficar se cobrando, se martirizando o tempo todo, achando que a gente fez algo de errado, ou de repente, eu deveria ter feito isso, não fiz. Tá, já passou e agora é a vida que segue, a gente continua e vamos fazer de outra forma, vamos fazer diferente, vamos pedir ajuda. E a terapia, como eu disse, nos dá um caminho, nos dá um norte, nos direciona, nos acalma. Na terapia a gente faz aplica algumas técnicas de respiração, a gente muda algumas programações, a forma que você pensava antes, exercícios para você fazer no dia a dia, fazer antes de dormir, antes de você, quando você percebe que você está tendo algum tipo de sintomas de ansiedade, a gente também utiliza algumas ferramentas para que aquela ansiedade fique mais tranquila, mais aliviada. Então a terapia de fato é algo que ela hoje está bem alta. Por quê? Porque a gente não vive num mundo de muita pressão, de opressão, de traumas e problemas que muitas das vezes a gente talvez vai ter que conviver por resto da vida. Mas aí você vai saber lidar melhor com os problemas. Com a ajuda da terapia, você vai enxergar os problemas de uma forma diferente. Tá bom, meus amigos? Desejo para vocês, mais uma vez, um ótimo final de semana. E sexta-feira que vem, a gente está aqui de volta, falando mais um pouquinho. O sextou, como eu disse, né? É o papo de terapia, às 20 horas. Na próxima semana a gente está aqui novamente. Um abraço e fiquem todos com Deus.